Para já, chamo a minha primeira convidada, ela que acredita que a educação é a área base e que é um investimento significativo na formação pessoal e profissional de educadores. Só isso pode transformar o mundo. Uma visão onde todas as crianças e todos os jovens possam aprender com confiança, com segurança e com amor. Connosco, Georgina Angélica. Bem-vinda, Georgina, ao Conversas ao Sul. Obrigada, David. Falávamos de educação com amor. Educação com amor. Porque é preciso estar apaixonado por aquilo que se está a ensinar ou é preciso estar apaixonado por aqueles que estão a aprender? Pelas duas coisas, atenção, e principalmente por se querer fazer mesmo a diferença no mundo. Parece sempre um clichê esta frase, fazer a diferença no mundo. Mas eu acredito que as escolas fazem a diferença, porque elas preparam o futuro. Neste momento, quem está numa escola, e a Georgina tem uma ampla experiência, desde a creche, com miúdos muito pequenos, mas está a transformar nos cidadãos que vamos ter a liderar os nossos países e os nossos destinos daqui a muito poucos anos. É importante olhar para essas crianças já a perceber que elas têm um potencial imenso e que, se forem bem trabalhadas, vão conseguir atingir os seus objetivos de vida. Sem dúvida nenhuma. Aliás, um dos temas que eu falo muito nas minhas formações é a diferenciação também pedagógica. E a diferenciação pedagógica só começa quando nós olhamos para cada criança individualmente, perceber quais é que são os seus interesses, o que é que a estimula, o que é que a faz diferente das outras, porque a diferença é para ser celebrada. E isso começa-se a perceber logo desde pequenino, ou seja, numa creche já conseguimos perceber o perfil que aquele futuro adulto terá? Quer dizer, não sabemos o que é que... Certo, mas o perfil que terá, ou mais apetência. Consegue-se perceber, pelo menos, aquilo que eu digo sempre nas minhas formações é utilizarem a ferramenta da observação. E observar, nós conseguimos delinear ali algumas coisas, alguns traços, ou pelo menos perceber como estimular aquela criança, o que é que ela está mais interessada. E isso é fundamental. Às vezes dizem, tu trabalhas na área da educação de infância, que responsabilidade, ou então só estás a brincar. Eu digo, atenção, brincar é coisa séria. Exato. Sobretudo nessa idade em que estão a absorver tudo aquilo que está à sua volta, o meio ambiente, todas as brincadeiras que fazemos com crianças tão pequeninas, elas estão a absorver. E falava dessa questão da importância de ter um percurso detalhado para cada um. Mas o nosso sistema de ensino, muitas das vezes, enche numa sala com 40 miúdos, com 30 miúdos. É possível, com tantas crianças, uma educadora conseguir dar a devida atenção a cada um deles? É muito desafiador. Aliás, 30, 40 crianças numa sala, depende também dos contextos, depende das creches, das instituições, mas é muito desafiador. É preciso, exige muito da educadora, é extremamente exaustivo. Não sei sequer se é possível, em 30, 40 alunos, fazer todo esse percurso, muito sinceramente, David. Eu conheço muito boas educadoras que fazem o melhor que podem, com as ferramentas que têm, e conseguem fazer um trabalho extraordinário. Mas 30, 40... São muitas crianças ao mesmo tempo. São muitas crianças ao mesmo tempo. Num espaço, numa sala. E depois perceber que ambiente é esse. Que espaço, como é que ele estimula. Porque já como a pedagogia de Régio Emília diz, que é uma pedagogia que também inspira a minha prática, o ambiente educativo é o terceiro professor. A forma como o preparamos só por si pode estimular as diferentes crianças. Mas 30, 40 é um desafio e tanto, não é? Portanto, olhando para este momento em Portugal, em que temos milhares de professores nas ruas há várias semanas em protesto por melhores condições de trabalho, a profissão de um professor tem o valor e o peso social que tinha há 40 anos, quando nas próprias aldeias e em muitas cidades os nomes das ruas eram os nomes dos professores da escola local. Hoje os professores têm o mesmo papel social e são vistos da mesma forma? Ai, David, que pergunta. Infelizmente, aquilo que eu sei, ou pelo menos conversa com os meus alunos, alunos já na fase da adolescência, todos eles dizem que não querem ser professores.
Portanto, teremos um problema no futuro. Temos um problema grave, porque eles dizem, primeiro é preciso muita paciência, pelo menos reconhecem isso. Verdade. É preciso muita paciência e reconhecem que é um desafio enorme. E depois começa por algo que é, os professores estão a ser muito mal pagos, digamos. Mas isto é um contexto local. A Georgina teve experiência no Reino Unido também e No tem Reino experiência Unido, internacional. sim. Olhando e comparando os E dois Angola modelos de também, ensino, em sim. Angola também, olhando para os 3 modelos de ensino ou para os vários modelos de ensino, há uma degradação do papel do professor do ponto de vista social e global, ou seja, o professor, pelo advento das redes sociais online, da internet, com a informação a chegar aos telemóveis, será que o papel do professor foi relegado para um segundo plano? Um pouco, não é? Um pouco pelos últimos acontecimentos. Mas o papel do professor é indispensável. Mesmo nesta revolução que nós estamos a viver, com a inteligência artificial, o professor não será substituído. Sim, teremos plataformas, sim, mas o professor vai ser necessário para facilitar toda essa aprendizagem. Até porque estas plataformas podem fazer parte do sistema de ensino, da atividade entre o professor e os Vão alunos, não é? fazer. Os miúdos hoje veem muitos filmes no YouTube e passam o dia Exatamente. agarrados aos telemóveis a ver o Exatamente. YouTube, mas é preciso um professor para lhes dar o devido contexto e os encaminhar. E essa responsabilidade, eu pelo menos tive a experiência feliz de ter estudado e de ter, ainda hoje me recordo, de grandes professores que são mestres para a vida, não só pelas matérias que ensinam, mas sobretudo pela forma de estar na vida e na Exato. sociedade. Um professor também tem esse papel, quase uma segunda parentalidade, permita-me a expressão, mas Sim. tantas horas que os miúdos passam na escola é quase como se estivessem em casa. Na escola, estão mais tempo na escola do que em casa, alguns deles, pelo menos acordados. A escola é vista como esse espaço social de despejar as crianças, mas sem as preparar para o futuro? Ou a própria escola tem consciência do trabalho que está a executar para o futuro destes miúdos? A escola tem consciência do seu papel transformador. É a escola o espaço mais transformador que existe. Claro que eu sou suspeita a estar a dizer isso, mas eu realmente acredito naquilo que acabei de dizer. Porque, primeiro, os professores são grandes influenciadores. Certo? São os principais São influenciadores. os pais e depois os professores. Alguns meninos passam mais tempo com os professores do que com os pais. Neste momento, sim, Portanto, infelizmente essa é a realidade social. Passa-se muito mais tempo no espaço escola Exatamente. do que propriamente com os pais. E por isso é que é preciso um investimento considerável no espaço escola, no espaço físico, na formação contínua dos professores, porque eu também tenho essas referências, David. Professores que transformaram a minha vida. Eu já falei em outros espaços, um professor de filosofia, o professor Carlos, que transformou não só a minha vida, como a vida dos meus colegas. Ele dizia coisas que nós na altura achávamos que não seriam possíveis e que hoje estou a ver a acontecer. Ele falava muito de como a nossa sociedade ia se tornar muito diversa culturalmente. Ele falava disso. Falava da necessidade de se criar, e ele fez isso de uma forma brilhante, uma relação de proximidade, de afeto, de empatia, compaixão. e de cooperação entre aluno e professor, de não é? Porque o cooperação. professor cresce se cooperar com o aluno e o Sem aluno cresce se cooperar com o dúvida, professor. sem dúvida. Numa altura em que tivemos 2 anos e muito enfiados em casa, num contexto pandémico, e os professores foram grandes heróis, porque de um dia para o outro transformaram as suas atividades presenciais Sem dúvida. numa realidade desconhecida, dar aulas através da internet. A comunidade fortaleceu-se, a comunidade escolar, nesse momento difícil, ou os miúdos acabavam por se desligar do contexto de escola, uma vez que não estavam lá presentes? Foi difícil o regresso, pelo menos pela minha experiência. Foi difícil o regresso, porque muitas crianças, como estiveram muito tempo agarradas aos seus tablets, aos seus telefones, quando aquela parte de socializar, principalmente na adolescência, a parte da socialização foi muito desafiante. Eu tive muitos relatos, muitos miúdos que falaram comigo de até pânico social. E este é o papel do professor depois, quer dizer, a pandemia ainda está cá, com outros contornos, mas pós-Covid ou regresso ao espaço escola, esse acompanhamento destes alunos que de repente começaram a ter alguma fobia social. E o professor tem esse papel, não está lá Ou só seja, um para professor, ensinar. mais do que ensinar, está até a desenvolver pessoalmente cada uma daquelas crianças. E eu sei Também. que este é um foco muito especial que a Georgina tem no seu percurso. Também. Quer até criar uma academia para desenvolver Sim, quero. profissionalmente e pessoalmente Aliás, vários vou. educadores. Vai, não é? Quer, Vou. vai. E será ainda Vou criar. muito em breve. A ideia é Sim. isso mesmo, é passar esses valores de ensinamento a outros professores.
porque muitas das vezes é preciso também voltar a chamar os professores, porque estão em condições de trabalho tão complexas, Sim. que desmotivam. E Exatamente. isso acontece, é natural. É fácil ir resgatá-los, tentar novamente dar-lhes o desejo e o empenho, apesar das dificuldades grandes que os Sim, professores encontram hoje em sim. dia? Não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena, porque os professores precisam de ser vistos, sentirem que estão a ser vistos, são a ser respeitados, que há esse investimento na sua formação contínua, a componente, a forma como eu organizo, que eu facilito as minhas formações, porque eu sou, acima de tudo, uma facilitadora. É também focar quem são ou quem foram estes educadores como crianças, como é que eles gostavam de aprender, resgatar toda essa criança e essa criança interior para elas refletirem como é que é a sua prática hoje em dia. E nós eu falo de uma forma muito indireta, embora já começam a perceber, de desenvolvimento pessoal. Claro que sim. Porque a questão do desenvolvimento pessoal na minha vida tem tido um papel crucial, porque no meu percurso eu cheguei quase a um burnout, mas levou muito tempo eu a perceber que estava a passar por esse processo, porque são horas e horas de trabalho, não se termina quando, no final do dia de aulas, vai-se para casa, leva-se trabalho, fim de semana trabalhamos, preparamos as atividades, vamos para casa a pensar nas crianças e nos adolescentes e como é que as podemos ajudar. Que caminhos é que é preciso definir para cada um deles, não é? E às vezes não temos essa resposta, por isso é que eu digo que um trabalho colaborativo é fundamental, porque eu não tenho todas as respostas. David, tu não tens todas as respostas. Não, tenho muitas perguntas sempre. Pronto, eu também. Eu sou mais de fazer perguntas. Mas é por aí. Eu costumo dizer, agora é preciso começar por... É inverter. Porque é através de se fazer boas perguntas que nós chegamos àquilo que pretendemos, que chegamos ao conhecimento, Sim. ou aquilo que pretendemos naquele momento. Não é decorar, não é memorizar, é sair deste modelo muito tradicional, que já não faz sentido, é falar com estas crianças, que as crianças dizem, com estes adolescentes, escuta ativa. O que é que precisam? Eu tive muitos miúdos, o ano letivo passado, que diziam-me, professora Georgina, o que nós precisamos é de uma escola para a vida. Mas a escola é isso mesmo, é um espaço de construção da identidade para a vida. E acho que a Georgina tem feito esse trabalho também de apontar onde é que devemos ir melhorando nesse sentido de crescimento pessoal para transformar a escola também ela num lugar melhor. Georgina, foi um gosto conversar consigo. Foi tão curtinho, David. Passou muito depressa. Muito rápido. Mas consegui viajar nas minhas memórias e recordar-me de alguns professores que foram de facto marcantes. Sim. E os professores são de facto quem nos molda e quem nos guia o caminho que devemos seguir. Sim. É preciso respeitá-los e honrá-los. Sem dúvida, sem dúvida. honrá-los. E temos que honrar os nossos mestres. Obrigado, Exatamente, Georgina. obrigada.